Agora sim. Então, oficialmente boa noite. Espero que todos estejam bem. Aqui então parou a chuva, deu certo. Vamos nos reunir e fazer o encontro, né? Tô vendo que alguns cursistas ainda estão entrando, mas pra gente não se atrasar, vamos iniciar. Hoje nós estaremos então na nossa reunião 4. Ela refere-se ao engajamento de boas perguntas, ou seja, como vocês, professores, podem estar utilizando perguntas em sala de aula. Eu vejo que essas perguntas, dependendo da organização, né, se ela tiver um fim pedagógico destinado pelo professor, essas perguntas elas facilitam o aprendizado do aluno. Deixa eu só permitir aqui um estudante. Oi, professora Solange. Você entrou sem o @escola, então por gentileza saia e retorne, senão não conta a presença no BI. Ai, acho que ela saiu. Ela porque aqui aparece para mim, né, quando vocês não entram com o domínio do @escola, então sempre aparece essa mensagem, aí eu aviso logo em seguida para que vocês saiam e entrem com o @escola, senão lá no BI não conta a frequência de vocês. Então vou colocar aqui para apresentar. E aí a gente vai conversando sobre. Então o tema da aula é sobre como planejar boas perguntas. Peraí, não é esse modo aqui que eu quero apresentar. Esse aqui. Então, em nossa reunião 4, o tema de hoje é promovendo a aprendizagem usando boas perguntas. Nós já estamos na reunião 4, e aí só reforçando que da reunião passada, que é a reunião 3, até a reunião 8, é aonde vocês podem escolher dessas metodologias apresentadas na reunião 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 para organizar os slides do RCO, que vão ser sobre projeto de vida. Então, vocês vão escolher um dos temas de aula de projeto de vida, seja do primeiro ano ou do segundo ano, e aí vão adaptá-la com a metodologia que vocês estão vendo em sala, tá? É assim que vai funcionar a implementação de vocês. Vocês escolhem uma das metodologias apresentadas aqui. Por exemplo, semana passada foi apresentado sobre 2 metodologias, né? O virem e conversem, e todo mundo escreve. Hoje, necessariamente, a gente vai se basear com a organização de perguntas para estar trabalhando em sala de aula. E assim, cada aula vai ser uma metodologia diferente. Aí vocês escolhem uma aula do RCO sobre projeto de vida, pode ser primeiro ou segundo ano, qualquer aula. Quem quer seguir uma sequência, por exemplo, quem trabalha, né, com projeto de vida, pode estar seguindo a sequência lá do RCO e aí aplicando essa metodologia. Lembrando que de hoje em diante também, da nossa reunião 4 até a reunião 8, é o momento em que vocês vão se separar em pequenos grupos. Então, aqui dentro dessa reunião, vocês vão entrar em outra Meet, em outra reunião, em pequenos grupos, para estarem organizando as perguntas que necessariamente eu vou explicar mais à frente. E a partir da semana que vem, que é a reunião 5, vocês já podem, então, caso alguém já fez a implementação, por exemplo, fez a implementação semana que vem, ou vai fazer essa semana sobre um dos temas aí que já foi apresentado, semana que vem você já pode estar apresentando para o grupo, né? Mais ou menos 5 minutinhos, vocês vão estar falando como é que foi a experiência, como foi a implementação, qual a metodologia que você usou, qual a turma, sabe? Fazer um relato de implementação mesmo. Porque toda aula a gente vai ver que você tem algum cursista que quer fazer a implementação, o relato. Porque se ficar somente lá para a última semana, para a nossa reunião 9, vai ser muitos cursistas, né? Vai ser 20 cursistas. E aí a nossa reunião de 1h40 tende a se estender.
Então, por isso que a gente vai estar tentando trazer pelo menos 1, 2 cursistas em cada aula apresentar. Assim que vocês tiverem implementado, vocês me avisam ali por WhatsApp, e aí eu já encaixo vocês nas apresentações. Então, na nossa agenda, 5 minutinhos de acolhimento. Então, eu vou apresentar um vídeo, posteriormente vocês vão desenvolver uma determinada pergunta a respeito. Para início de conversa e nossa experiência, nós vamos estar envolvendo, então, essas perguntas engajadoras para intensificar a aprendizagem. Esse fundamentando a prática é o momento em que vocês irão se separar nos subgrupos, 4 grupos. Em ação é o momento que vocês vão estar voltando para essa nossa meet principal, e aí nós vamos socializar com o grande grupo que vocês desenvolveram. E para finalizar, 5 minutinhos no final. Então aqui, primeiramente, então eu vou apresentar um vídeo para vocês e eu vou convidar vocês a refletirem sobre quais perguntas os inquietam e os movem, tá? Então, é isso que nós vamos ver esse vídeo. Ele é breve, segundinhos, e aí depois eu vou apresentar uma ferramenta para vocês em que vocês vão colocar, então, qual pergunta que hoje está te inquietando e te movendo. Pode ser relacionada à sala de aula, à educação no geral, à sociedade, ao teu componente curricular, à BNCC, ao novo ensino médio, ao vizinho, não sei. O que vai te fazer lembrar sobre uma inquietação e o que está te fazendo se mover, tá? Então, deixa eu passar o vídeo para vocês. Provavelmente vocês já viram ele. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Então, olha só. O vídeo brevemente nos faz a refletir que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. No cotidiano, na nossa sala de aula, nós somos movidos a todas essas inquietações que os alunos trazem ou a perguntas que nós mesmos temos a respeito do sistema educacional. Então, são várias perguntas. E essas perguntas, como o vídeo falou, que movimentam o mundo. Agora, eu vou organizar com vocês. Eu vou ativar um link. Esse link aqui eu vou enviar para vocês no chat. Caso vocês não consigam acessar ali onde está aparecendo no próprio slide, eu vou enviar aqui no chat. Vocês copiam ele não abre direto, sabe? Porque ele não é um link. Vocês têm que copiar ele, abrir uma nova aba do Google e colocar ele lá. Lá vai estar descrito pedindo para vocês o quê? Quais perguntas te inquietam e te movem? Tá? Vocês vão colocar perguntas aleatórias ou sobre algo específico que te inquietam e te movem. Vê se vocês conseguem abrir. Professora, o meu não tá dando para abrir. Posso fazer? Pera aí, então. Calma aí, deixa eu tentar reformular aqui para ver se talvez seja por isso. Aqui. Ele não tá azulzinho, né? Ó, vejam agora se vocês conseguem. Vou enviar o link novamente. Aí vocês pegam ele, copiam e colam em outra aba do Google para abrir. Como se fosse abrir um WhatsApp, uma outra aba, né? E aí me avisem se deu certo ou não. Não, o meu não deu. Aqui no celular acho que eu não vou conseguir. O meu deu, professor. Tá. Abriu. Tem alguns aqui que já estão respondendo. O meu também deu. Ok. Meu também. Meu também deu, prof. Tá, então só vocês... Eu acho que deu.
fazerem as perguntas lá, que daí eu já vou apresentar o que vocês estão colocando. Deixa eu só enviar aqui, tem um professor que está pedindo o link. Meu ficou como anônimo. É, tem um aqui como anônimo. O que é para fazer? Foi essa a sua pergunta? É, isso. Será que eu cliquei alguma coisa errada lá? Não, mas não tem problema, professor. Eu vou apresentando aqui o que vocês estão colocando para nós. Então, olha. A professora Roseni colocou... Olá. Professor... Tá anônimo aqui, o que é para fazer? Então, ó, eu quero que vocês coloquem perguntas que estão te inquietando e te movendo nesse sentido. Vamos ver aqui, professora Janaína. Como virá a pontuação referente às atividades do quizzes? Professora Claudine. Oi. Professora Fátima colocou olá. Professor Rafael colocou uma pergunta. O que torna uma aula interessante para o aluno? Boa pergunta. Andréia. Por que tantos segredos sobre o PDE? Legal. Professor Ricardo, qual o sentido da vida? Professora Renata, quais objetivos você espera alcançar com a disciplina Projeto de Vida? Professor Lorenzo, tenho mais certezas do que dúvidas. E, infelizmente, certezas pessimistas quanto ao futuro da educação, se seguimos essa lógica neoliberal e individualista. Infelizmente, as dúvidas são retóricas. Ótima colocação. Professora Roseli, como melhorar o resultado do IDEB? Professor Selder, qual será o valor atribuído ao quizzes? Espera aí, tem mais pergunta ainda. Professora Raquel, como repensar a segurança na escola? Tem um aqui que ficou anônimo e sem perguntas. Professora Vera, como prender a atenção dos nossos estudantes? Professora Viviane Remes, como será nosso reajuste? Será que teremos? E para outra prof. Viviane, por que os alunos têm tanta dificuldade de aprender, né, nas atividades propostas em todas as disciplinas? E professora Roseni, falaram que a partir do segundo trimestre, será que nós vamos adicionar as atividades no quizzes? E aí apareceu aqui professora Jurema. Como podemos trabalhar com segurança? Professora Josi, sem perguntas. Acho que todo mundo conseguiu, né? Então, assim, o objetivo... apareceu mais um aqui. Professora Daiane, como fazer com que 40 estudantes prestem atenção nas aulas? E aí, aqui só para complementar, o professor Lorenzo colocou. Minha colocação de antes foi um desabafo. Mas minha maior angústia, maior dúvida é sobre qual futuro nos espera na sala de aula. Cada vez mais docentes frustrados sobre risco de violência, sem perspectiva de carreira profissional. Exatamente. A professora Fátima ainda colocou como fazer para que nossos estudantes tenham mais comprometimento. E a professora Cláudia colocou, boa noite a todos, como despertar o interesse dos alunos. Ótimo. O objetivo aqui, então, foi mostrar que, olha só, vocês vieram com diferentes perguntas, né, sobre diferentes temas e convívios. Mas aqui, então, é para mostrar que o aluno, quando ele está em sala de aula, ele também é confrontado com essas várias perguntas que instigam a cabeça dele. Seja aquelas perguntas, né, a nível pedagógico, seja aquelas perguntas generalistas sobre um determinado assunto, ou seja, somos movidos pelas perguntas. Então, era uma dinâmica inicial, só para a gente
dar continuidade pelo fato que o nosso tema da aula de hoje, então, é sobre como elaborar boas perguntas. Só reforçando que no momento que vocês precisarem fazer alguma colocação, uma pergunta, uma explicação, uma sugestão, fiquem à vontade. Podem levantar a mãozinha ou próprio ligar o microfone e falar, tá? Vamos fazer com que esse nosso encontro de hoje seja bem dinâmico. Então, dando continuidade aqui. Deixa eu desativar agora esse link. Então, para início de conversa. Algumas perguntas nos perseguem durante toda a vida. Por meio delas, vamos construindo experiências que nos permitem conhecer melhor o mundo. Por isso, as perguntas são tão importantes no processo de aprendizagem. Aí, professor Bachelard, no livro A Formação do Espírito Científico, ele nos traz a seguinte afirmação: todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Então aqui só reforça, da importância das perguntas no processo de construção do saber, do conhecimento. Porque se não há pergunta, como eu vou melhorar o índice do IDEB? Então eu vou ter que desvendar um conhecimento por trás para tentar responder essa pergunta. Como vocês colocaram ali, chamar atenção numa turma de 40 alunos? Então, é uma pergunta, uma indagação, que a gente fica se indagando com frequência. Então, eu vou prestar um determinado conhecimento para tentar solucionar esse determinado problema. Então, como o vídeo falou, as perguntas que nos movem. E aí, falando em perguntas, eu gostaria que vocês, então, nesse diálogo coletivo, então, fizéssemos uma troca de experiências. Eu vou ler as perguntas e aí, se vocês se sentirem que querem responder, fiquem à vontade. Que é sobre a experiência de vocês, então, em relação a como vocês usam essas perguntas durante as aulas. E antes de fazer as perguntas, só lembrando aqui que quando a gente formula uma boa pergunta para mobilizar os estudantes à curiosidade, a gente consegue engajar determinados temas que são discutidos em sala de aula, e que boas perguntas também vão facilitar essa contextualização do tema da aula com as nossas vivências dos estudantes. Acho que parece que algum professor levantou a mão. Acho que não. Vou ler aqui primeiro e vocês fiquem à vontade para responder. Então, professor, quais perguntas você mais utiliza no diálogo com seus estudantes? E a outra, como as perguntas que você utiliza cotidianamente em suas aulas contribuem para a aprendizagem dos seus estudantes? Alguém gostaria de contribuir um pouquinho, comentando como que vocês utilizam essas perguntas em sala de aula para promover a aprendizagem? Alguém? Vou tomar a palavra aqui. Fica à vontade. Como eu sou da área da filosofia, a gente precisa estar sempre movendo essas perguntas nos alunos. Quando eu vou falar da filosofia, eu inicio a pergunta com os alunos se formiga dorme. Sei que não tem muito sentido uma pergunta como essa, mas desperta a curiosidade neles, e aí eu começo falando do termo, filosofia, que é o desejo pela sabedoria. Aí eu falo para eles isso, essa pergunta, mesmo que não tenha tanto sentido formiga dorme, se moveu em você um desejo de sanar essa dúvida, você já está iniciando uma atitude filosófica, que é uma investigação. Aí eu começo a falar para eles que a filosofia ela tem a necessidade de questionar essas crenças cotidianas e abro com a pergunta sobre o tempo, que muita gente acha que o tempo ele é uma realidade exterior, mas já se perguntaram o que é o tempo? E faço eles moverem algum diálogo a respeito disso. Perfeito, bacana. Contribuir um pouco. Legal. Mais alguém gostaria de contribuir, assim como o professor Ricardo?
Acho que eu vi aqui no chat, né? Prof, Ah, fica à vontade, pode falar. eu procuro sempre estar fazendo perguntas quando eu inicio a aula sobre o dia anterior, sobre uma... É quase como uma revisão do que a gente viu. Legal. Daí, a partir daí, eu posso ver o que eles têm dúvidas ainda, o que não foi, de certa forma, compreendido e poder ajudar eles da melhor forma possível. E sempre relacionar com coisas também do dia a dia, né? Que eles têm conhecimento. Legal. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu, professora, então, eu também, sempre quando chego na sala de aula, faço uma revisão do conteúdo, para depois dar uma continuidade. E aí a gente percebe, assim, quem não prestou muita atenção para se situar, para ter, digamos assim, uma continuidade daquilo que a gente começou a estudar. E eu vejo, assim, que é bastante, assim, de grande valia, porque a gente percebe claramente que quando você retoma conteúdo, assim, muitos que não prestaram atenção, eles de repente despertam o interesse, e aí a gente sempre compara nos dias atuais, como que era, né? Como é hoje, o que mudou, o que pode mudar ainda. Então a gente sempre assim procura levantar essas questões para eles, para chamar mais atenção, para eles terem mais interesse. Bacana. Mas alguém gostaria de contar um pouquinho sobre a sua experiência em utilizar essas perguntas em sala? Isso? Prof, como ninguém está falando, ou vou tomar a palavra novamente. Fica à vontade. Outra pergunta também que move bastante os alunos comigo em sala de aula é quando eu pergunto se a vida deles está boa do jeito que está e o que eles gostariam mudar. Para aí apresentar para eles que um argumento filosófico não é um simples opinião, um achismo, mas que tem que ter coerência, ligação de ideias, provas e demonstrações. Mas essa pergunta, como anda a vida deles e se eles mudariam alguma coisa, move bastante a curiosidade. Ah, legal. Seguimos aqui, então. Vocês vão ver que a nossa aula de hoje é movida a várias perguntas. Então, quem não comentou agora, provavelmente vai se sentir à vontade para comentar em outros momentos. Então, assim, qual a contribuição das perguntas para a aprendizagem dos estudantes? Vale salientar, né, que quando a gente utiliza boas perguntas, nós estamos estimulando a capacidade reflexiva dos estudantes, além de nós estarmos dando condições para que eles interajam entre si e com o tema da aula, né, de uma maneira mais desafiadora e produtiva. Então, aqui vai ser elencado 5 tópicos que podem auxiliar para a contribuição, então, de boas perguntas. Então, a primeira, curiosidade e investigação, conexão com o conteúdo curricular, contexto e vivências, posição ativa e interação. Vocês sabem também que boas perguntas, né, elas mobilizam os estudantes, contextualizam o tema da aula e facilitam, então, a vinculação do conteúdo com essa vivência. Então, fazer uma pergunta em que chame a atenção para que o aluno possa expressar uma determinada opinião ou que ele consiga expressar algo do seu cotidiano, da sua vivência, vai tornar aquela discussão mais produtiva. Então, é uma das possíveis contribuições. Podemos organizar as perguntas que utilizamos em sala de aula em 2 categorias, estão sendo elas as gerenciais e as pedagógicas. As gerenciais é aquelas perguntas que às vezes nos deixam pensando, no sentido assim, que refere-se à gestão da sala, das atividades, da prova e do estudo. Aí elas são daquele tipo: qual a data da prova? É para copiar?
a tarefa é em dupla, o cestinho tem a mania de falar assim agora, né? Professora, eu posso copiar da caneta rosa? Professora, agora eu posso mudar para a cor azul? Eles ficam... essas perguntas gerenciais. E nós, claro, nessas perguntas, o professor ele vai ter que demandar um determinado tempo para elucidar tais dúvidas. E nós também podemos ter aquelas perguntas pedagógicas, então, que refere-se ao conteúdo e à matéria. Por exemplo, professor, você pode explicar novamente o que é a gestão de carreira? Por exemplo, uma pergunta, né? O ideal, então, é que nós consigamos, né, engajar os estudantes em perguntas pedagógicas, que é essas perguntas que estão relacionadas à matéria. Elas são referentes ao tema da aula e então permite a construção de saber. Mas nós, em nosso cotidiano, a gente está acostumado muito a responder essas gerenciais também. Eu não sei se com vocês já aconteceu, provavelmente sim. Né? Você está lá no auge da explicação, aí um aluno levanta a mão. Nossa, né? Você pensa, ai que bom, ele vai perguntar alguma coisa, a gente vai fazer um debate. Aí o aluno vem, professora, posso ir no banheiro? Posso tomar água? Você sabe o que vai ser de lanche hoje? Provavelmente já aconteceu com vocês, né? Porque vida de professor é muito parecida a essas questões rotineiras que acontecem. Então, vale destacar que essas pedagógicas que estimulam o debate. Mas nada que uma gerencial a gente não possa ali parar e também ter que responder o aluno e elucidar tal dúvida naquele determinado momento. E aí, essas questões pedagógicas ainda elas são divididas em duas, as dialogadas e as objetivas. As dialogadas é aquela em que eu estou fazendo uma pergunta para que haja um determinado debate. É uma ferramenta de gestão da aprendizagem que pode ser utilizada durante as aulas, no diálogo com os estudantes, para observar como eles estão interagindo com o tema, ou identificar o nível de apropriação do conhecimento. São perguntas que, por exemplo, igual o professor Ricardo estava comentando, que ele utiliza em suas aulas de filosofia, né, se não me engano, para estimular esses estudantes a identificar o nível de apropriação ou somente para fazer pensar, raciocinar sobre determinado tema que está sendo apresentado no momento. E aí também, dentro dessas perguntas pedagógicas, nós temos as perguntas objetivas, que é comumente utilizada como ferramenta de avaliação. É as que mais nós usamos, né? Que é as questões lá que tem alternativas e as descritivas, por exemplo. É a que mais nós utilizamos em nosso método avaliativo para avaliar os determinados estudantes. A gente utiliza em prova, em trabalho, em avaliação de tarefa e também nos ajuda a auxiliar em relação a diagnosticar a aprendizagem elaborada pelos estudantes. Já que a gente está falando em perguntas, então eu vou perguntar para vocês. Qual a melhor forma de utilizar questões em sala de aula? Como que vocês utilizam essas questões? Vocês utilizam mais as dialogadas ou as objetivas? Claro que isso depende também um pouco da disciplina, do componente curricular. Tem umas que as dialogadas parece que elas se encaixam melhores, tem umas que as objetivas se encaixam melhores. Então me contem um pouquinho qual que é a melhor forma de utilizar questões ou qual a forma que vocês utilizam em sala. Gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Professora, dependendo do conteúdo. Dependendo daquilo que a gente vai trabalhar. Às vezes é objetiva, às vezes é dialogada. Mais alguém? Vou tomar a palavra aqui. No meu caso, são mais as dialogadas. Até mesmo quando eu entro numa questão de ética para falar as diferenças de honestidade, justiça, aí eu coloco para eles, quando você fura lá a fila do lanche, quando você está com fome, ou própria a cultura da cola, se eles acham honesto colar, né, na prova. Então, são mais as dialogadas que dão melhor com a filosofia. Ok. Projeto de vida
Projeto de vida também, eu acredito assim, as dialogadas são melhores. Eu acho que ela dá mais ênfase naquilo que a gente quer, nos objetivos. Então, eu trabalho mais no projeto de vida as dialogadas. Professora, só vou responder a do chat aqui. Professora Roseli colocou ambas, dissertativas e objetivas, depende do assunto. Deixa eu ver, acho que quem ergueu a mão primeiro, professora Vera. Não era a professora Vera? Deixa eu ver quem que tá com a mão erguida aqui também. Ninguém mais? Tá. Falar rapidinho. Tô meio rouca, mas vou falar. As dialogadas combinam mais com as crianças pequenas e os objetivos com o ensino médio. E às vezes a gente intercala também, mas eu gosto mais das dialogadas. Ok. Professora Claudine colocou aqui no chat, depende muito do conteúdo. Mais alguém gostaria de falar? Isso. Agora que eu vi, eu estava acompanhando aqui o WhatsApp também, e já vou mostrar para vocês que o professor Lorenzo, ele perguntou como que eu mostrei aquela funcionalidade lá em que vocês responderam e depois eu fui mostrando as respostas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, caso alguém queira fazer isso com os alunos. Deixa eu apresentar de uma outra forma, então. Professor Lorenzo, pode falar. Então, boa noite. Antes de passar para a próxima apresentação, eu estava pensando aqui sobre essas duas formas de realizar o nosso trabalho em sala de aula, que eu tô na experiência do ensino integral agora. Dizem que a tendência é todas as escolas se tornarem integral. E está sendo bem duro, assim, está sendo bem difícil, especialmente porque no integral tem uns 7, 8 componentes curriculares, que nós chamamos de disciplina, que não tem avaliação para obtenção de nota, igual o ensino religioso, né, como já era aí na educação regular. E sendo assim, torna muito difícil realizar o diálogo, porque os estudantes e a própria educação, essas metas da educação para mostrar índice e tudo mais, e toda essa instrumentalização toda que está ocorrendo para justificar os contratos do governo aí com essas empresas das plataformas, para controlar o nosso trabalho, ver o índice de quem está usando, quem está fazendo o tempo todo, piorando nesse sentido o que já existia, que era a nota, porque os estudantes se acostumaram a estudar para ter nota, para passar de ano, e a escola também, as escolas acabaram reproduzindo essa lógica, inclusive quem não cumpria, ou quem não cumpre é penalizado no próprio orçamento, né? Uma série de armadilhas, de aprisionamento da educação, né? Processo de empresarização da educação, entre outros, um monte de situações, né? Na sala de aula tem sido bem difícil ter esse desempenho mais dialogado com os alunos, porque se não vale nota, eles não estão nem aí. Está sendo bem difícil. Já era difícil nas disciplinas que a gente está acostumado a trabalhar. Então você tem no próprio novo ensino médio aí no ensino integral, tem várias também, não é só no fundamental, né, na própria projeto de vida que eu estava trabalhando ano passado no novo ensino médio, mas não era integral, valia nota. Então o pessoal acabava meio que se colocando a fazer, a participar, mesmo que de um modo diferente, já que não há conteúdos específicos, conhecimentos consolidados, né, conhecimento científico consolidado, porque envolve muito a interação deles, a iniciativa deles, porque tem toda essa questão do protagonismo, que agora ficam
fica se falando que a centralidade do ensino integral é o projeto de vida dos estudantes, e não é só, então, a disciplina projeto de vida, é como um horizonte político, pedagógico para as escolas. E tem sido bem difícil, dada essa cultura de ir para a escola, fazer as coisas da sala de aula só por nota. Mas, claro, há aquelas... possibilitando isso, a gente também pode começar a construir outras relações, né? Então, tem sido gratificante onde dá para fazer esse tipo de trabalho, né? Pegando principalmente a disciplina de projeto de vida, no diálogo com os estudantes. Mas isso mais no ensino fundamental. Eles são muito mais participativos no ensino fundamental do que no ensino médio. Para falar, para debater, para colocar as dúvidas e falar tudo o que tiver, inclusive, de errado, né? Os seus próprios preconceitos. Eles se sentem muito mais livres no ensino fundamental do que no ensino médio, que já há algumas restrições morais maiores aí. Mas é só para colocar essa experiência, né? Essa dificuldade de estar indo além de matéria para prova, né? Que a gente tinha sido conduzido a meio que trabalhar dessa forma nos últimos anos, em especial. Ok. Obrigado pelas contribuições, professor. Aí, já que você pediu para mostrar aquela ferramenta, então eu vou mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram fazer isso com os estudantes, que é o que eu comecei ali no acolhimento. Deixa eu sair desta apresentação. Então, aqui, ó, isso quando vocês estiverem logados, então, pelo Drive, né, entrando numa apresentação. Aqui no canto superior direito, tem aqui, ó, apresentação de slides. Vocês vêm aqui do ladinho e clicam em visualização do apresentador. Quando eu clico aqui, para vocês vai estar apresentando uma tela, que é essa tela aqui atrás, ó. Para mim, apresentador, vai estar aparecendo essa aba aqui que não está aparecendo, que no caso não estaria aparecendo para vocês, né? E aqui nela tem a opção, a ferramenta do público, anotações do apresentador. Então, é nela que eu clico, ferramentas do público. E aí, se eu vir aqui em continuar sessão recente, eu vou visualizar o que vocês já escreveram. Se eu vir em nova sessão, vamos começar um debate novo, por exemplo. Então, vou clicar aqui, ó, nova sessão. Automaticamente, vou tirar aqui, ó, para quem está vendo a apresentação, ó, lá em cima dos slides está dizendo, ó, faça uma pergunta em, e daí tem aquele link. Para mim, ele está aparecendo aqui. Então, no caso, eu sempre tenho que copiar ele. Eu copio ele, né, vamos dizer, copiei e enviei para o cursista. Tá. Então, para o aluno vai aparecer assim. Deixa eu abrir uma outra aba. Igual apareceu para vocês, né? Ó, tá aparecendo uma pergunta, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, fiz uma contribuição, tal, enviei. Ok. Agora, para mim que estou apresentando, onde que tá aqui que eu levei aqui? Olha, já apareceu para mim. Aí, se eu quero mostrar o que a Ana Paula apresentou, eu só clico em apresentar, ó. Aí, para a tela... Quem está visualizando a apresentação, no caso, vai estar visualizando a pergunta. Ó, vai estar visualizando isso daqui, que a Ana Paula escreveu essa palavra. Tá? É assim que funciona. E aí, deixa eu voltar só aqui. Tem que só tomar o cuidado se eu vou aceitar perguntas, então, de qualquer pessoa ou quem está sobre domínio do @escola. Quem que quer perguntar? Ninguém? Acho que era só um comentário no chat ali, né? Do professor Lourenço, que não conhecia. Mas é bem bacana, né? Uma interação que você pode estar desenvolvendo ali com os estudantes. Então, agora vamos voltar às nossas perguntas. Deixa eu apresentar de forma diferente aqui pela guia. Agora ficou aparecendo a minha... Deixa eu ver essa aqui. Aí, então, só desativar esse link aqui que ficou... Ok.
Então, é comum utilizarmos questões genéricas e de respostas voluntárias, do tipo: alguém sabe me dizer a importância do trabalho? Esse tipo de questão, no geral, não promove o engajamento dos estudantes na aprendizagem, pois não os convoca para a participação. Então, aqui reforça que a gente precisa tomar cuidado com algumas determinadas perguntas que nós fazemos para os estudantes. A forma como nós fazemos essas perguntas, às vezes não provoca esse senso crítico, essa capacidade do aluno em elaborar uma determinada resposta. Podemos ser mais efetivos quando utilizamos questões nominais e com teor específico, do tipo: Pedro, qual a diferença entre trabalho e emprego? Dependendo de como eu fizer a pergunta, tendo um teor específico, então, eu vou conseguir uma melhor resposta vinda do meu estudante. Aí nós podemos também ter aquelas questões que são chamadas de surpresa, que vai pegar o aluno no pulo, igual a gente brinca. Então, podemos potencializar essa prática surpreendendo os estudantes com os questionamentos. Quando você for escolher algum estudante para interagir, prefira chamar aqueles que já estão atentos à aula e que terão condições de realizar uma interação mais produtiva. Quando realizamos isso, frequentemente aumentamos a chance de todos os estudantes ficarem mais atentos à ação do docente durante a aula. Por quê? Se eu fizer uma pergunta para alguém que está disperso na aula, ele não vai saber te responder, Você só vai estar chamando a atenção dele e você vai ter que retomar tudo que você falou. E não vai fazer diferença nenhuma para os outros estudantes. Mas se você fizer uma pergunta, perceber lá o aluno que está à sua esquerda, ele parece que ele está prestando atenção, vou perguntar para ele. Quando você chama atenção, tipo: Pedro, você pode me responder qual é a diferença entre emprego e trabalho? Se ele estava prestando atenção, então automaticamente vai sair uma resposta da boca dele. E aqueles outros estudantes que estavam lá em outro mundo, opa, a professora chamou a atenção do Pedro, vamos ver o que o Pedro vai responder. Entendem? Para aquelas pessoas, para os alunos que estavam dispersos, vai chamar a atenção. Então, é uma dica, uma sugestão. Não sei se vocês já fizeram algo nesse sentido ou não, mas essa prática da surpresa, então, favorece o engajamento. Todos os estudantes tendem a ficar mais atentos quando eu chamo a atenção de alguém. E se esse alguém souber responder, aí sim, os outros vão estar ligados ali, vão ver: olha, o Pedro está respondendo, então quem sabe a próxima vez o professor pode chamar a minha atenção. Então, quem sabe vou prestar atenção, entendem? É como se fosse uma sugestão. Falando em perguntas, uma outra pergunta aqui para vocês. E se o estudante responder errado ou não souber responder a questão? Já aconteceu com vocês de vocês fazerem uma determinada pergunta, o estudante respondeu errado, dentro da sua concepção lá do que era certo e errado na resposta, ou ele não chegou próximo ao que você queria que ele respondesse. Como que vocês reagem diante dessa situação? Gostaria de comentários a respeito. Como que vocês vivenciam isso em sala de aula? Ninguém se deparou com estudantes que responderam algo errado e como que vocês conduziram isso? Geralmente quando isso acontece, eu tento falar que não importa, assim. Eu digo para eles que uma frase que eu sempre repito assim na sala de aula é que o lugar de errar é na sala de aula, O problema talvez é quando você vai errar, sei lá, no vestibular. Então, o aprendizado, sempre tento dizer que no sentido de que errar faz parte do aprendizado. Perfeito. Então, não tem problema você errar na sala de aula. O problema talvez seja depois na prova você ficar com a dúvida, ou no vestibular, enfim. Eu sempre tento colocar essa posição, assim, de que não tem problema errar. A gente tá ali para isso mesmo. Professora Jurema? Ou o aluno mesmo, ele fala assim: eu tô aqui para aprender, não precisa ficar rindo de mim, nós não estamos aqui na escola para aprender, nós estamos aqui para aprender. E daí a gente interfere, Lógico, a gente vai, faz toda aquela
você está para aprender, mas você tem que prestar mais atenção, os outros também. E assim. Ok. Eu também, geralmente eu falo. Vai, Aula. Geralmente eu também falo que ninguém nasceu sabendo, que a gente está aí para aprender. Ótimo. O professor Lorenzo colocou aqui no chat. Tento refazer a pergunta, lançar outra pergunta. Jogo um será? E inicio a interação com os outros para levantar mais respostas, para que não fique um constrangimento. Mais alguém relatar experiência a respeito? Isso? Então vamos seguindo. O papel do professor é guiar o estudante para o entendimento. Nessas situações, o ideal então é realizar uma mediação pedagógica, investigando o motivo do erro do estudante e indicando a ele como alcançar sucesso naquela questão. A gente sabe que nesses casos de erro do estudante, o mais comum é o professor, então, repetir a questão, igual vocês comentaram ali, né? Ou solicitar que outro aluno, então, responda a mesma questão. É interessante que nós, professores, que a gente motive o diálogo entre esses participantes, questionando se isso faz sentido ou não. Igual o professor Lorenzo que colocou, né? Mas será? E aí já, né, instiga a outros alunos a estarem participando. O erro do estudante, nós precisamos pensar também que pode ser o erro de vários estudantes. Por isso que é tão importante, então, realizar essa mediação. Às vezes, o que um falou errado, quase todos da sala iriam falar. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essa mediação também. E outro ponto que pode ser analisado é a própria estrutura da questão. Porque, por exemplo, às vezes o professor não conseguiu se expressar da maneira como era, né? E aí o aluno também não pode ser que ele não tenha entendido a questão. Então, o professor pode se perguntar, né? E se perguntar aos estudantes se o enunciado ou o comando que ele deu estava fácil de entendimento ou não. Aí o professor Lorenzo contribuiu aqui também, que o importante é alguém responder. Triste é quando ninguém se prontifica ou aceita responder. Verdade. Hoje eu que tô no papel aqui, né? Quando eu lanço uma pergunta, eu penso, ai meu Deus, será que alguém vai perguntar? Será que eu me expressei da forma como era? Então é isso que a gente passa em sala, né? A gente quer que o aluno interaja conosco. Então, continuando aqui. Antes a gente tinha feito uma pergunta lá, né? Qual que era a diferença entre trabalho e emprego? E aí o estudante respondeu que para ele é a mesma coisa. Então pense, de certo modo seria uma resposta incompleta, né? E aí o que nós precisamos fazer nesse caso? Então aqui tem um diálogo que exemplifica um contexto na qual um professor vai permanecer com o estudante após o erro, vai investigar suas causas e vai tentar dar uma resposta para o aluno. Para esse diálogo aqui entre professor e aluno, eu gostaria de 2 cursistas que comentassem, um sendo o professor e um sendo o aluno. 2 voluntários, por gentileza, para fazer a leitura. Quem se habilita? Ergam as mãozinhas aí. A professora Renata pode ser o professor e a professora Andréia, então, pode ser o aluno. Então, a hora que vocês quiserem iniciar o diálogo, começando com a professora Renata. Vou ligar o microfone. Será mesmo que são a mesma coisa? Vamos pensar juntos. Você tem emprego? Não, professora, eu só estudo. Muito bem. E quando você está em casa, há alguma tarefa doméstica que é sua responsabilidade? Sim, eu preciso lavar a louça do almoço. Interessante. Note que você realiza algumas tarefas que contribuem para o seu bem-estar e dos demais. Todas as tarefas que promovem alguma mudança na realidade
podem ser consideradas como trabalho. Quando as suas atividades de trabalho são remuneradas, você tem emprego. O emprego é um vínculo contratual formal que permite com que você comercialize o seu trabalho para obter uma renda. Então, veja, aqui exemplifica um diálogo, né? O aluno, então, vamos dizer que ele respondeu errado a questão, não soube diferenciar ali o que era emprego e o que era trabalho, e o professor, então, ele foi mediando. E acredito que é isso que a gente faz em sala, não é? Eu acredito, eu tento fazer isso em sala de aula. Se um aluno não chegou a uma resposta aproximada, talvez, do que eu queria naquele momento, eu vou tentar ir fazendo mediações, né, e tentando explicar melhor, quem sabe eu que não me expressei da maneira como deveria, até ele entender o que eu gostaria de perguntar para ele. E aí, outra perguntinha para vocês. E as questões objetivas, como que vocês elaboram? Né? Lembrando que as questões objetivas é aquelas lá que tem as alternativas, que vocês colocam os distratores, ou é aquelas questões dissertativas. Como que vocês elaboram essas questões, assim, pensando em um trabalho ou em uma prova? Comente um pouquinho a respeito. Vocês procuram colocar um enunciado ou vocês já colocam direto, tipo, o que é trabalho? E aí coloca lá 4 alternativas para o aluno responder. Ou nas questões dissertativas, fale sobre trabalho. Como que vocês organizam essas questões? Caso algum professor queira comentar um pouquinho, fica à vontade. Vou falar. Fica à vontade. Para a gente apresentar... Tá, obrigada. Para fazer as apresentações das avaliações, eu acho bem complicado, porque eu trabalho numa escola integral. A escola integral é bem diferenciada. Ela tem que fazer, além das objetivas, questões, né, de colunas, tem que aplicar, no mínimo, 3 ou 4 opções diferenciadas para o aluno. Além de trabalhar com desenhos, colocar algumas tirinhas, talvez, para que o estudante consiga se organizar ali naquela avaliativa. Então, eu, como eu tenho crianças com autismo, outros tipos de, né, com TDA, TDAH, então, assim, eu vejo bem complicado somente as objetivas. Uhum. Mais alguém gostaria de contribuir? Vou tomar a palavra um pouco aqui. Nas questões objetivas, eu costumo trabalhar com enunciados antes, como se fosse um vestibular e depois as alternativas, para dar uma referência para eles conseguirem pensar alguma coisa. Aí, muitas vezes também, mas não dá muito certo com o objetivo, uma charge para fazer eles refletirem melhor, mas eu costumo trazer sempre enunciados para dar uma força, fazer eles raciocinarem melhor. E pensando que em vestibulares, né, sempre vai ter esse enunciado, contextualizando, para daí, então, as perguntas. Então, de certo modo, a gente está preparando eles até para esse tipo de vestibular, por exemplo. Mais alguém? Isso? Fica à vontade. Oi. Eu gosto bastante de trabalhar com figuras, porque eu trabalho geografia, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com figuras, complete, daí você coloca o que você quer que eles completam, você coloca em cima para eles procurar. É mais assim que eu trabalho. Procuro, né, diversificar bastante. Então, eu que sou de matemática, já deixo a prof. Andréa falar. Eu que sou em matemática, eu tento procurar situações, problema, não só lá colocar 24 dividido por 2.
Eu tento trazer uma contextualização, eu gosto de colocar complete as lacunas, gosto de colocar questões de verdadeiro e falso, questões que tenham 5 alternativas, uma correta, então eu também tento diversificar o máximo possível, tanto nas avaliações em geral, como numa atividade, né, que eu vou fazer impressa, por exemplo, e entregar para os estudantes. Professora Andréia? Não, eu só ia comentar que faço uso das questões objetivas, também com enunciado, com charges, que eu acho que é bem pertinente, gráficos, próprios mapas, né, que é da minha área, mas eu não abro mão das dissertativas, né, não tirando crédito objetiva, porque eu acho que, assim, que nem eu, quanto aluna, eu me comparo quanto aluna, eu me saía muito bem nas dissertativas, às vezes eu me garantia nelas, falando, escrevendo, se eu prestasse bem atenção na aula, eu conseguia fazer tudo, né? Então, eu sempre faço isso para os alunos também. Tem a dissertativa, observando a charge, e tem a objetiva também, com charges, por exemplo. Sim. O professor Lourenço colocou, eu faço mais questões dissertativas, não dá tempo de corrigir. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição. Eu me ferro, professora. Eu me ferro tudo para corrigir também. Né? Verdade, porque daí a gente demanda mais tempo, né? Do que olhar ali uma alternativa correta e fazer a leitura da resposta. Mas verdade. Professora, fica à vontade. Pois eu, como professora de arte, né? Eu uso muito enunciado e assim, bem diversificada também, né? E uso muita figuras, né? Por ser de arte ali. E depende também a turma. Dependendo aí da turma, é conforme a gente trabalha, né? Exatamente. Ali só o professor Lorenzo colocou... muitas vezes uso as provas para ensinar temas que não deram para aprofundar nas aulas. Nesses casos, elaboro bem o enunciado, uso charges ou músicas, enfim, faço como o professor de filosofia falou. Eu sinto necessidade de ter questões subjetivas, mas não tem dado. Ok. E o professor Selder quer contribuir? Professor Selder? Não? Continuamos aqui então. Então, sobre as questões... Oi, perdão. Oi, tava o microfone desligado? Tava. Oi, desculpa, hein? Então, só para ser bem mais sucinto aqui, né? As minhas avaliações são de forma bem... são mescladas, né? Mas a prioridade é a objetiva, né? Que conforme o professor Lourenço comentou ali, ela facilita a correção e como a gente tem muitas turmas e tal, ela favorece aí o nosso, né, o desenvolvimento aí das correções e tal. Mas eu tenho um exercício que eu sempre coloco, que é verdadeiro e falso, com a justificativa para falsa, sabe? Então, ali o aluno vai ter a oportunidade de estar justificando e tal, tá dissertando ali o que ele sabe sobre aquilo. Valeu? Bacana. Então, continuando. As questões objetivas são mais utilizadas em testes que visam diagnosticar a aprendizagem do estudante. Elas devem permitir ao estudante expressar o domínio de uma habilidade. Uma boa questão parte de uma situação-problema contextualizada e oferece as informações necessárias para que o estudante possa resolvê-lo. Ela pode ser de múltipla escolha ou dissertativa. Seu formato pode conter um texto base, um enunciado, igual vocês comentaram ali, uma charge, uma figura, né? E no caso de múltipla escolha, as alternativas, no caso com o gabarito e distrações.
sabemos aqui, né, que as questões objetivas, elas devem permitir ao estudante se expressar, consolidar ou elaborar uma determinada aprendizagem. E para isso acontecer, o primeiro passo, então, para elaborar um tipo de questão dessa é no sentido assim, identificar, né, quais conteúdos que já foram mobilizados para que ele consiga atingir essa determinada habilidade. Como falou ali, as questões objetivas, que é essas com alternativa e essas dissertativas, é a que mais se utiliza com frequência para métodos avaliativos, principalmente então para diagnosticar a aprendizagem, que é as nossas provas, nossos trabalhos. Eu ainda, entre essas com alternativa e dissertativa, no meu caso da matemática, então eu utilizo mais as com alternativas do que o aluno escrever algo sobre determinada questão, né? Mostre, por exemplo, o erro, vou dar uma figura, e aí tem uma resolução de um cálculo errado, aí eu vou pedir então para que ele escreva, né, o que ele verificou de erro e como resolver corretamente. Eu uso pouco esse tipo de questão, mas isso pela minha disciplina em si. Agora, nós vamos então nos dividir em pequenos subgrupos. Então, aqui, ó, cada grupo, então nós temos 4 grupos. Eu dividi assim por ordem alfabética mesmo. Então, os 5 primeiros professores da ordem alfabética vão entrar nesse link de Meet, que eu já vou enviar para vocês, e vocês vão ter a aula do primeiro ano sobre projeto de vida. O que todo mundo vai ter que fazer? Vocês vão dar uma analisada geral nessa aula, vocês vão copiar o tema da aula, vão copiar os objetivos da aula, e vocês, entre 4, 5 participantes em cada Meet, vocês vão começar a elaborar questões. Por exemplo, o subgrupo 1 vai elaborar questões dialogadas. Então, questões que favoreçam o diálogo entre os estudantes para que vire uma roda de conversa, por exemplo. Já o grupo 2 vai ter a mesma aula. Só que aí o grupo 2 vai começar a organizar questões objetivas. Tentar organizar questões objetivas, então, que tem alternativas corretas ou aquelas em que os alunos tenham que escrever, dissertar sobre. Já o grupo 3 e o grupo 4 ficaram com outra aula, que é uma aula do segundo ano. E a mesma coisa, o grupo 3 vai elaborar perguntas dialogadas, então, para que promovam debates, e o grupo 4 vai elaborar perguntas objetivas. Então, vocês vão se dividir nessas pequenas meets agora. Eu vou dar um tempo de 20 minutinhos no máximo. Então, 9h15 mais ou menos, nós estaremos nos reunindo aqui novamente. Tá? Então, vocês vão se dividir nesses pequenos grupos. Vocês vão abrir, uma pessoa vai ficar responsável de digitar, pode ser, ou vocês compartilham um arquivo Google, né? E aí vocês vão colocar o tema da aula, o objetivo da aula, e aí formular essas perguntas, cada um conforme o que eu falei aqui. Grupo 1 é perguntas dialogadas, o grupo 2 é perguntas objetivas. Ambas vão ter a mesma aula. E mesma coisa no grupo 3 e no grupo 4. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida em relação ao que é para fazer? Então, ó, primeira coisa que eu vou mandar aqui no chat, pode falar, professora Roseni. Qual grupo que eu entro? Eu preciso saber. Ah, você pode entrar no primeiro, pode ser. Ali. Sim. Tá. Então, ó, o primeiro link que eu enviei é da aula 13, e esse outro link que eu estou enviando agora é da aula 6, tá? Agora eu vou copiar, espera aí. Deixa eu parar a apresentação aqui. Primeiro, pode falar, prof. E eu, prof, que grupo que eu fico? Pode Daí, entrar no caso, grupo porque 2. Não tá ali meu nome. Sim. Grupo 2. Tá, obrigada.
Então, ó, eu vou enviar agora o primeiro link. Então, quem é da turma 1, eu vou enviar aqui. Enviei no chat. E aí já vou enviar os nomes, caso vocês não visualizaram ali os nomes de quem precisa estar. E aí vocês já podem ir indo para essa outra Meet, tá? Quem tá pelo computador, é só desligar microfone e câmera dessa Meet aqui e entrar na outra, né? Que não precisa vocês saírem dessa. E aí eu vou indo, passando nessas Meets aí de vocês para esclarecerem possíveis dúvidas. Então o grupo 1 já pode ir se organizando. Agora eu vou enviar do grupo 2. Eu enviei o link. Vou enviar os nomes aqui. E assim vou enviando, vocês já podem ir se direcionando. Turma 3, link. E os nomes. E a turma 4. E os nomes. 9h15 voltamos. E aí é necessário que vocês escolham uma pessoa para comentar sobre as perguntas que vocês elaboraram. Então é isso, agora eu vou entrar também nessas Meets e vou vendo o que vocês vão ter de dúvidas. Ou qualquer coisa, manda dúvidas aqui também. Então, 9h15 voltamos. Boa noite. Boa noite. Oi. Entenderam aqui o que é para fazer? Entendemos. Voltou para a Casa Santa Marta, onde vive, e lá sentiu dor no peito e dificuldade. Professora Cláudia, dá para escutar o jornal. É, desativei. Sim, dá para ouvir o jornal. Entenderam o que é para fazer aqui? Sim. Tá, então eu vou sair dessa Meet. Bom, eu vou ficar aqui desativada só. Então, quando eu ficar com a câmera desativada, significa que eu não vou estar ouvindo vocês. Eu vou entrar agora nas outras para ver se todo mundo entendeu, tá? Quando eu ligar a câmera, e vocês precisarem, vocês perguntam. O material. Oi. O material vocês... Eu enviei... O material. Ah, deixa eu enviar aqui de novo para vocês, então. Peraí. É. Vocês são o primeiro, né? Então, vocês são a aula 13. Deixa eu enviar aqui. Cadê? Que agora eu vou estar com umas 4 Meets abertas. Aí, enviei. Tá indo, na verdade. Foi. Tá? Vou estar indo agora lá no outro grupo. Até depois. Até. Deixa eu abrir. É sobre frustração. Oi. Oi, oi. Nesse grupo 2 aqui, vocês entenderam o que é para fazer? Acredito que sim, prof. Tá, eu vi que vocês já estão projetando, né? Então, vocês vão elaborar perguntas objetivas, tá? Eu só tô passando, então, em todas as Meets, então, só para confirmar se todo mundo entendeu. Eu vou desativar aqui minha câmera e microfone. E aí, caso precise, eu não vou estar ouvindo vocês agora. Então, eu volto daqui a pouquinho para ver se vocês precisam de alguma dúvida, tá bom? Até mais. Tá jóia.
Oi, oi, tudo bem? Só entrei aqui na turma para ver se nesse grupo vocês entenderam o que é para fazer. Ah, vocês já abriram, né, a aula 6. Precisam de alguma explicação extra ou tá tranquilo? Na verdade, a gente colocou agora essa apresentação que estava com dificuldade de pôr. Ah, tá. Então, a gente vai ler ainda. Tá. Mas a gente ficou sabendo, tem que construir um tema em relação aí ao trabalho, os objetivos e fazer as perguntas que são dialogadas, né? Perfeito, exatamente isso. Então eu vou estar desativando agora meu microfone e câmera, porque eu tô passando em todos os grupos, mas daqui a pouquinho eu volto aqui caso vocês precisem de alguma coisa, tá bom? Até depois. Até. Posso passar? Quais são as perspectivas? Tá, mas aí, na verdade, é para a gente. Oi, tudo bem? Vou atrapalhar vocês. Só entrei para confirmar, ver se vocês entenderam o que é para vocês fazerem da atividade, tranquilo? Ô, Pro, Oi. só tira uma dúvida nossa. Sim. É para a gente olhar o slide da aula, ver se ele está de acordo, se, por exemplo, que é para um segundo ano. A aula é voltada para um segundo ano. Daí a gente tem que olhar, ver se está de acordo, e aí é para a gente montar questões objetivas sobre os slides, sobre aquela aula ou sobre aquela tipo, assim, aula, sobre aquele tema. Sobre aquele tema. Como se eu fosse aplicar para meus alunos. Exato. Então, e aí depois. Tá. Então, beleza, eu vou desativar o meu microfone e minha câmera, porque eu vou estar passando nos outros grupos, mas daí qualquer coisa eu volto aqui. Lembrem que 9h15 a gente retorna, é algo bem rapidinho aí para vocês conversar. Tá. Não, nós estamos. A Vera já passou uma questão aqui, eu vou dar uma olhadinha. Tranquilo, a Viviane então. disse que tá meio complicado para ela. Sim, o caso dela tá diferente. Então, beleza, até depois, então. Pode deixar que eu e a Vera a gente formula aqui umas 2, 3 questões, tá? Só para. Até mais, então. Então, tá, joia. Obrigada. Ô, Vera, repete. A nossa trajetória é feita de expectativas e frustrações. E realizações profissionais. De modo contrastante, se apresenta o emprego, que consiste em uma forma de obter uma. Que daí o termo. É segundo ano, tem que ser bem. Eu li ali também, está falando sobre o. Projetar o futuro a partir disso. Nossa trajetória é feita de expectativa e frustração. Agora da professora Cláudia ali. Pois isso? É ter um plano. Definir a frustração e aí colocar diante de uma frustração qual seria o comportamento adequado, né? Aí no próprio slide daria para pegar e dar umas sugestões, tipo controle de respiração, manter o controle, evitar algum gesto mais violento. Então daria, acho, para colocar nesse dia, colocar as alternativas. Tá. Então, frustração. É um desejo não realizado.
diante de uma frustração, diante disso, qual seria o comportamento adequado? Mas, sei lá, dá para colocar... Poderia colocar, sei lá, letra A, ofender. Em software, sites ou banco de dados e sistemas computacionais. A formação em TI se dá a nível técnico ou superior, e os cursos duram entre 2 e 5 anos, como análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, ciência da computação e engenharia de software, etc. E ainda cursos técnicos como desenvolvimento web e suas especialidades, que estão com excelente mercado de trabalho. Será que dá tempo de mudar de profissão? O profissional deve ser analítico, bom em lidar com processos complexos, disposto e competente lógica e matematicamente. É importante que tenha competências socioemocionais como empatia, resiliência, flexibilidade, proatividade e colaboração. Falando assim, ó, que com a evolução das tecnologias, profissões desapareceram e outras surgiram, né? E realmente, né, quantas desapareceram, né? E quantas estão na tendência de por conta, né, das tecnologias. A gente pode formular alguma coisa objetiva nesse sentido para eles... Sobre a influência das tecnologias no mercado de trabalho? Isso, com a remuneração, aqui também está falando, né? Lá, por exemplo, o profissional da área ganha lá em torno de 5 mil. Na área de gestão já chega a ser lá 35 mil. Então, tem os pontos positivos, né, nesse mercado de trabalho, a questão de número de vagas, e tem os negativos, né? Sim, que na verdade, essa questão tecnológica, assim, a questão salarial está sendo gritante. Uma frustração para ela, não se tornou, né? Porque ela queria um curso, mas depois ela se descobriu nesse outro. E daí ela falou isso para os alunos gostaram muito da fala dela. Foi muito boa. Não sei se de repente... Não é as perguntas, mas eles fizeram perguntas para ela. Antes eles sabiam que ela ia visitar o colégio e formularam várias perguntas referente a isso. Professora, tem um número de perguntas? A gente, sei lá, tem que fazer 3, 4? Não sei, deixa eu ver o que mais que tem. Ela não falou em número de perguntas. Não, né? Oi, ouvi vocês aí, que vocês perguntam. Bem na hora que eu entrei na Meet aqui, eu ouvi. Não tem um número mínimo de perguntas, você tá mutada. Prof, tá vendo aí o nosso documento? Sim, agora eu já olhei aqui. É visualizei. isso? Perfeito. Exatamente sobre isso. Colocar o título, colocar o objetivo da aula e estão colocando as questões. Isso mesmo. Vou passando para os outros grupos agora. Lembrando que 9h15 nós retornamos lá para aquela Meet principal daí. Até mais. Não consigo arrumar isso aqui. 3, vejo que está de bom tamanho. Vocês querem... Oi, estão conseguindo aqui? Estou visualizando, né, que vocês colocaram 2 questões. Só lembrando que 9h15, aí nós retornamos lá para a Meet principal. E aí vocês escolhem um relator da turma aqui para comentar sobre as questões que vocês elaboraram. Indo para outro grupo agora. Qualquer coisa fica nessas 2 mesmo.
tem um. Oi, gente. Desculpa atrapalhar. Oi. Conseguiram pensar em organizar uma questão, pelo menos? Porque eu vi que vocês estavam lendo, né? Vendo os slides primeiro, se inteirando sobre como é. Só lembrando que vocês têm 5 minutinhos, né? Para vocês pensarem em uma determinada questão. E aí, 9h15 a gente retorna. E aí, um de vocês vai comentar, então, sobre essa ou essas questões que vocês elaboraram. Ok? Ok. Tá bom. Tô indo para outro grupo. Até mais. Até. Legal. Então, professora Raquel, fala aí a sua Chega na tua pergunta. sala, atrapalha a aula da gente, não incomoda os alunos, eles ficam mais quietinhos, presta atenção, deu 5 minutinhos, acabou, voltamos à aula e já era. Que legal. Eu gostei. Bacana. Por exemplo, assim, quando ela tem que passar algum recado, por exemplo, para os alunos principalmente, passa pela Meet, ela informa a gente no nosso Informes no WhatsApp e fala, gente, tal hora vou abrir o Meet. E a gente aguarda no horário, abre o Meet e a Meet fala. Legal, bem interessante. Oi, oi. Já que isso é a tecnologia. Conseguiram se organizar aqui com as questões? Sim. Tá bom. Então, é 9h15, mais ou menos vocês voltam para a Meet principal e escolhem uma pessoa para relatar. Tá, já. Até mais. O bom é que evita de ser agredida, né? Daquela animação divertidamente. E depois a superação. Sempre superação positiva. Coloquei nas regras do trabalho. E nesses personagens saíram de tudo, um pouco deles. Então é bem difícil. Essa parte do eixo pessoal do projeto trabalha muito assim com emoções, com frustrações, com história de vida. Eu ajudei a fazer a ementa, né? Lá eu estava na sede. Então, até o nosso livro é muito bom para essa parte. Depois eles foram direcionando mais para o empreendedorismo, tá? Que foi uma encomenda daí do próprio secretário. Mas é uma etapa assim que a gente você daí começa a saber de abusos, esse tipo de coisa, e tudo conversando, né, e levando para a pedagogia acionar a rede de proteção. Daiane, agora me surgiu uma pergunta aqui, já que você ajudou a elaborar, né? Então, assim, às vezes, né, ouvindo vocês falar o que os alunos comentam, às vezes a gente se preocupa, né? Também o perfil do professor que está lá trabalhando, ele vai impactar de forma diferente, né? O projeto, desde quando a gente criou aqui para o Paraná, a gente tinha na mente, né? O professor ele tem que ter perfil para trabalhar o projeto. Tem que amar, né, o projeto, e porque daí o próprio estudante começa a sentir a diferença. Não é fácil, tá? Eu saí da teoria, agora eu estou indo para a prática, então eu vejo que não é fácil, mas no final é gratificante, principalmente depois que eles apresentaram o trabalho, eles fizeram Aí vamos voltando, né, para nossa finalização aqui, que vai ser o compartilhamento então do que vocês conseguiram produzir a respeito de questões. Algum grupo em especial gostaria de iniciar? Aí fica destinado então um relator somente de cada grupo, né? Fala qual foi
o tema, o objetivo ali rapidamente, porque esse objetivo vai repetir, né, para 2 grupos, e o tema também, e aí especificamente sobre as questões que vocês elaboraram. Qual grupo gostaria de iniciar? Posso começar, professora? Pode sim, é o grupo 4, né? O 4. Isso. O nosso tema foi sobre o mercado de trabalho e possibilidade de atuação, né? Teve como objetivo conhecer o trabalho, o emprego, o mercado de trabalho e possibilidade de atuação com a tecnologia da informação. Aí lá a palavra, né, sobre diante de um, né, segundo Karl Marx, né, a gente colocou assim, defina o termo trabalho, né, segundo ele. E a segunda questão que nós montamos foi quais os pontos positivos e negativos com o surgimento da tecnologia da informação no mercado de trabalho. Ali, porque ele fala que tem algumas situações aonde umas profissões surgiram e outras se encerraram, né? Então, assim, dá para eu acho que é uma aula que dá bastante debate, dá bastante conversa, eu acho que eles conseguem compreender muito, né, a parte tecnológica ali, eles dominam a parte tecnológica entre aspas, né, porque eles só conhecem aquilo que interessa e quando você leva eles para uma plataforma, eles têm muita dificuldade até de colocar o e-mail com a senha, né, então, assim, essa questão dá para se trabalhar bastante na questão dessa aula de projeto de vida, sim. Alguém das cursistas que estava nesse grupo já trabalhou com essa aula? Ou foi o primeiro contato hoje? Eu já. Ah, tá. Eu não. Eu tenho o primeiro ano, aí não tem esse conteúdo ainda. Tá. Mas no final. Já trabalhei o ano passado, professora. Ok. Obrigada, Viviane, pelas contribuições. Então, vocês ficaram ali com perguntas objetivas, né? Qual seria o próximo grupo agora? Pode ser um? Pode sim. Vou projetar aqui, professora. Posso? Ok, pode, fica à vontade. Um minuto. Deu certo? Sim, está apresentando. Tá. As meninas aí que já usaram essa aula, se quiser falar, ó, o nosso é expectativas e frustrações. Vou ler aqui os objetivos, né, da aula. Compreender que as expectativas nem sempre correspondem às realidades e que será necessário saber lidar com as frustrações. Compreender e refletir sobre a importância da superação de dificuldades a partir do fortalecimento emocional. Bem amplo, né? Sim. Aí, a partir disso, elas sugeriram as perguntas. Tem uma professora que já trabalhou essa aula, acho que é essa semana. Acho que é a professora Cláudia, não sei se ela quer falar. Então, eu leio as perguntas, então. Você quer que eu leia as perguntas? Desculpa. Não, só comentar, né, que você trabalhou esse assunto, né? Trabalhei uma semana, foi complicado ali, porque eles também não têm uma noção bem da realidade deles, e não, né, mas, né, eles querem coisas assim além do básico ali, né? Então, eles querem ser jogador de futebol, atriz, cantor, né? Não que não possa ser, mas a gente sabe que é afunilado isso, né? Sim. Então tem que ter, e a gente levantou ali a possibilidade do plano B, né? De fazer um plano B, um outro plano também, né? Para não se frustrar, porque a frustração está inerente, né? Sempre vai estar, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? Que é o caso da resiliência também, né? Da gente poder se refazer, né? Não se perder, mas sim se fortificar e, né, através dessa experiência, seguir em frente. Desculpa se eu falei não aqui fora do
dos padrões. Não, tá correto. E tá ali as perguntas também, eles estão visualizando, né? Como que a nossa trajetória é feita de expectativas e frustrações, como projetar o futuro a partir disso, né? Daí a professora falou que tem que ter, às vezes é necessário ter um plano alternativo, né? Sim. E o que você entende por resiliência e qual a importância da mesma em nossas vidas. Conversar com ele sobre isso. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Seria isso do grupo. E vocês estavam, deixa eu ver, o primeiro grupo, né? Perguntas dialogadas? Exato. Ok. Qual seria o próximo agora a apresentar? Fiquem à vontade. Pode ser o grupo 2, prof? Pode sim. Então, seguindo lá. Apareceu. Também expectativa e frustrações, os objetivos que a colega já leu, e aí o nosso eram perguntas objetivas, né? Então nós fizemos 2. Com base na leitura dos textos, defina a expectativa. E a 2, frustração é um desejo não realizado. Diante disso, qual seria o comportamento adequado? Para assinalar a alternativa. Aí nós ficamos com dúvida nessa questão da número 1, né? Se questão objetiva é só quando ele assinala ou quando ele disserta também pode ser considerado? Isso, questão objetiva também é considerado essas dissertativas, que ele vai dissertar sobre determinado tema. Tá? Certo. Uhum. Então é isso, não sei se eles querem falar mais alguma coisa. Seria isso do grupo. E aí, então, falta grupo 2, se não me engano. Nós somos o 2, prof, acho que é o 3. Ah, vocês o 2, isso. Então, grupo 3, por favor. Somos aqui do grupo 3, eu estou tomando a palavra, ficou... Celder, você quer tomar a palavra aí, que deixaram para você comentar? Ou eu posso... Não, a Raquel que tem a pergunta lá, Raquel, estou esperando ela entrar aí. A gente não teve perdeu no caminho. tempo de fazer os slides bonitinho como vocês fizeram, que a gente teve alguns problemas técnicos aí. Mas a gente pode falar que o tema seria trabalho e tecnologia, os objetivos compreender a diferença entre trabalho e emprego, e empregos que, com a tecnologia, o que são fluxos rápidos, né? Desaparecem alguns empregos, outros acabam aparecendo novos. A pergunta, então, você fala... É a Raquel que ia falar? Na verdade, acho que são 4 questões que nós pensamos, né? Nós comentamos, não elaboramos elas. A primeira é conversar com os alunos e questionar eles quais trabalhos hoje, quais profissões que eles acham que está em alta, né? E daí, a partir dessa resposta, pensar com eles quais são as competências, as características desse profissional atual para ingressar no mercado de trabalho. Daí o Ricardo até comentou a questão, né, que foi a mesma que a professora falou, dos alunos quererem ser digital influencer, ser jogador de futebol, mas daí conversar com eles essa questão também do plano B, né? Será que você também não tem que ter uma formação nesse sentido, de se respaldar, né? Porque não é garantia, não tem campo para todo mundo, né? Alguém vai ficar de fora. E uma outra questão também é que o conhecimento ele sempre vai ser necessário. A gente sempre tem notícias com relação a empresários que lesam, né, as pessoas que são da área. Então, jogador de futebol, mesmo digital influencer. Então, conversar com eles nesse aspecto. Eles têm que ter também uma capacitação, né? Porque às vezes tem a ilusão que não precisa estudar, mas o conhecimento sempre vai ser válido. Desse digital influencer, né? Falar, eu não preciso de um conhecimento prévio, é só ligar a câmera e achar que está ganhando dinheiro. Seria isso? Então, agora, não sei, acho que o grupo concluiu ou não? Sim. Tá.
Então, assim, essa dinâmica de vocês se separarem em pequenos grupos vai acontecer agora em todos os encontros. Todos os encontros nós faremos a análise de um slide específico de projeto de vida sobre uma determinada aula. E nesse slide de projeto de vida, vocês vão aplicar a metodologia que está sendo desenvolvida aqui, durante o grupo de estudos. Então, hoje a dinâmica foi em relação a essas perguntas objetivas e dialogadas. Vejam, por exemplo, o grupo 1 e o grupo 2, que apresentou perguntas sobre a mesma aula. Vocês trouxeram diversas perguntas, uma diferente da outra, por exemplo, uma diversidade, mesmo sendo a mesma aula. Igual o grupo 3 e o grupo 4. Mesmo sendo a mesma aula, vocês conseguiram relatar aqui, apesar que acho que um dos grupos não conseguiu escrever, mas conseguiu falar. É isso que não necessariamente em todos os encontros vocês vão ter que, às vezes, projetar alguma coisa, mostrar o que vocês fizeram. Às vezes, só o que foi de conversa durante aquele grupo, aquelas discussões daqueles minutinhos já é válida. Porque vocês viram, é tudo corrido, esses 15 minutos. Eu deixei 15 minutinhos, até eu passando em cada grupo, vendo se vocês precisavam de alguma ajuda. Então, isso passa muito rápido. Um estralar de dedos, 15 minutos passaram, às vezes nem conseguiram entrar na discussão. Mas não é para ver se vocês, então, conseguem desenvolver a determinada metodologia que vai estar sendo aplicada em cada grupo. Tá? Então, isso vai se tornar frequente, essas pequenas divisões em grupos, então, daqui para frente. Tá? Alguma dúvida? E aí, se não, estamos finalizando nossa reunião. Eu tenho duas. A primeira, como é que a gente faz essa transição de uma Meet para outra, como você fez com os grupos? E uma é que eu perdi a aula da semana passada, há a possibilidade de eu conseguir assisti-la ou não em outras turmas? Então, professor Ricardo, sobre a aula da semana passada, acho que já teve uns outros professores que me pediram a respeito, e eu entrei em contato com a minha formadora. Não é algo que eu não quero, mas algo que vem da minha formadora, da minha tutora, aliás, que não dá para se assistir em outras turmas. Se não fosse na mesma semana. Por exemplo, o professor Ricardo perdeu a aula de quarta-feira à noite, então você só poderia, se fosse assistir na aula da quinta passada. Entende? Na mesma semana vocês podem estar fazendo trocas. É igual, por exemplo, o professor Ricardo não vai poder participar desse horário. Não, mas ele pode participar da reunião das 6. Então você me avisa, participa. Ou se não, posso participar da reunião da quinta. Somente assim. Nós só conseguimos fazer trocas na mesma semana. Não é possível. Ano passado, eu acho que como era outra forma de contratação, até podia, mas esse ano houve novas regras, então não é por mim, tá? É pela orientação que vem lá de cima. E sobre a outra pergunta, você falou de abrir várias Meets, é isso? É essa transição de ir para uma Meet de um grupo para outra, como é que a gente faz isso? Então, eu que estou pelo computador, eu consigo abrir várias Meets ao mesmo tempo. E aí, deixa eu mostrar aqui rapidinho, então. Quem não tiver mais dúvidas, só antes de eu mostrar, deixa eu tirar o print da tela. Aí, quem não tiver mais dúvidas, se quiser, pode ir saindo, que eu vou mostrar rapidamente ali para o professor Ricardo. Tá? Para mim, tá aparecendo quase todas as câmeras desligadas. Deve ser a internet aqui. Então, se alguém também puder tirar o print nesse momento e mandar lá no grupo, por gentileza. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Ok, para mim apareceu poucas câmeras, então se alguém conseguiu captar mais câmeras abertas, por gentileza, envia lá no grupo. E quem já não tiver mais dúvidas, nos vemos semana que vem, tá? Eu vou mostrar isso que o professor Ricardo perguntou rapidamente aqui. Eu que estou pelo computador, então eu consigo abrir várias Meets ao mesmo tempo, tá? E aí eu coloquei uma extensão no meu computador, só que já vai carregar. Aqui em cima, no canto superior direito, eu baixei, sabe aquelas extensões que a gente consegue colocar no nosso computador? Aqui. Deixa eu lembrar como é que é o nome. Essa aqui, ó, Mute Tab. Porque daí,
Multitab é o nome da funcionalidade. Eu consigo abrir várias Meets ao mesmo tempo. E, por exemplo, se eu não quero ouvir ninguém dessa Meet aqui, eu clico nela. Aqui em cima está aparecendo como se fosse um sonzinho. Eu muto. Aí eu consigo ir para outra Meet, escutar o que aqueles professores estão falando. Aí eu muto aquela, eu vou para outra Meet, entende? Eu consigo então entrar em várias. E eu só vou ouvir o som daquela que me convém, um exemplo. Porque das outras eu deixo mutadas todas. Não sei se era mais ou menos isso a tua dúvida que você tinha perguntado, professor? Não, sim, já compreendido. Vamos lá nas extensões, no multitab, baixa elas, aí de posição para uma é só apertar o mute. Isso só vale para computador, né? Se você tiver pelo celular, automaticamente para você entrar numa outra Meet, você sai daquela para entrar. Não tem como ficar em 2, 3 ao mesmo tempo daí. Certinho? Ok, certinho. Então obrigado. Tá bom, boa noite, professor. Até mais. Até mais.